E como é que a gente analisa os nódulos tireoidianos para essa suspeita de malignidade no ultrassom? Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Bom, esse aqui é um programa feito para o médico que atua como clínico geral, que atua como médico de família, médico que atende pacientes com doenças endócrinas, se interessa, né, por atender melhor os seus pacientes, tem o desejo, né, de atender melhor os seus pacientes, se sentir mais seguro, mais preparado. Olha, se é esse o seu caso, você está no lugar certo, porque esse programa existe para você ver que é possível aprender endocrinologia de verdade, é possível aprender a conduzir os seus pacientes com diabetes, os seus pacientes com problemas na tireoide, o seu paciente com síndrome metabólica, com dislipidemia, e você pode sim aprender isso de um jeito simples. E isso pode mudar completamente a sua vida profissional. Bom, meu nome é Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista e eu ajudo qualquer médico a se tornar endocrinologista, mesmo sem ter feito residência médica. E o tema de hoje aqui no Descomplicando é: olha, assista esse vídeo antes de atender pacientes com nódulo tireoidiano. Então, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal do YouTube. E já deixa o like e compartilha esse vídeo se você está aqui no Instagram ou se você está aqui no YouTube, porque isso faz com que as mídias sociais percebam que esse assunto aqui é relevante. E assim, elas distribuem esse e outros vídeos meus, não só para você, mas também para outros colegas que precisam saber tudo o que eu vou falar aqui hoje. Hoje a gente vai falar de nódulo tireoidiano. Então, você, colega médico, você que atende em programa de saúde da família, você que trabalha como clínico, você que é ginecologista, que trabalha com medicina do esporte, você que é cardiologista, reumato, com certeza você vê pacientes chegando aí com nódulos tireoidianos. E se isso te traz insegurança na hora da abordagem, você está no lugar certo, que aqui você vai ver o jeito certo de abordar esses pacientes. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou te mostrar direitinho como se faz a investigação do nódulo tireoidiano. E você que é médico ou médica vai sair daqui hoje sabendo direitinho como é que você deve conduzir os seus pacientes para você ter confiança naquilo que você está fazendo e dessa forma transmitir também confiança para o seu paciente. Então, em outras palavras, o que eu vou falar aqui hoje é para você aplicar na sua prática diária, no seu dia a dia. Então, vamos lá. O que você precisa saber, né? Então, chega lá um paciente para você trazendo um ultrassom que mostra nódulo na tireoide. Olha, gente, primeira coisa que você precisa ter em mente é o seguinte: aqui o exame de ultrassom, ele é um exame dinâmico, né? E ele é operador dependente. Então, isso significa que a qualidade, né, da avaliação, ela tem tudo a ver com a forma como o exame é feito, com a habilidade do profissional que faz. E aí, para que você tenha melhor capacidade de interpretar o resultado de um ultrassom, é importante que você saiba exatamente, né, como que o exame, como que se interpreta as imagens que são visualizadas ali no exame de ultrassom, né? Então, a gente vai falar sobre isso aqui. Para que
Quando você receber um paciente, né, que traz um ultrassom mostrando nódulos na tireoide, para que você pare de fazer uma coisa que não é a melhor coisa para você fazer pelo seu paciente, que é o quê? Bater o olho no... você abre lá a capinha, né, do ultrassom, e aí você abre a capinha e vai direto na conclusão. Gente, olha, isso é uma coisa que, assim, essa não é a melhor forma de você conduzir o seu paciente, porque dessa forma você tá o quê? Você está confiando cegamente na conclusão que o profissional que fez o ultrassom está tirando. E nem sempre essa conclusão vai ser a mais próxima da verdade, né, para aquele paciente. Então, o negócio é o seguinte, você pegou um resultado de ultrassom, você tem que realmente saber, né, como é que se lê esse resultado, o que é avaliado, né, num ultrassom quando o paciente tem um nódulo na tireoide. Primeira coisa é isso. Então, vamos fazer direito. Se essa live existe para você entender bem e saber como é que se aborda as doenças endócrinas que aparecem no seu dia a dia da forma correta, para que você possa fazer o melhor para o seu paciente, então é isso que a gente vai fazer aqui. Então, no caso do nódulo tireoidiano, para que você faça a melhor abordagem para o seu paciente, você precisa saber interpretar esse tal desse ultrassom, ler o resultado do ultrassom e realmente entender, né, o que as coisas significam para que você possa se aproximar da verdade do diagnóstico que aquele paciente tem. Beleza? Então, vamos lá. Olha, quando o paciente tem nódulo na tireoide, a nossa preocupação principal é descartar a possibilidade de malignidade, né? Porque, assim, um nódulo tireoidiano benigno é algo que pode ser unicamente acompanhado, né? Que muitas vezes não vai requerer nenhum tratamento específico. Por outro lado, um nódulo maligno vai requerer intervenção cirúrgica, segmento, eventualmente tratamentos complementares. Então, isso é algo que muda completamente, né? A gente tem dois caminhos distintos de acordo com essa resposta, se o paciente tem um nódulo tireoidiano benigno ou se ele tem um nódulo tireoidiano maligno. Então, a gente precisa desse esclarecimento. É essa a dúvida principal, né? A principal dúvida que precisa ser resolvida diante de um nódulo tireoidiano, beleza? Então, a gente vai falar sobre isso aqui hoje também. Um outro aspecto que é muito importante é o seguinte, olha, é super comum, né? Super comum você receber um paciente que traz um ultrassom. Nem sempre foi você que pediu esse ultrassom da tireoide, né? Às vezes foi você que pediu, mas algumas vezes o paciente já chega com um ultrassom nas mãos. E aí, olha, como que você vai olhar? Aí chega lá esse exame e quando você vai ver, o paciente não tem um nódulo na tireoide, não. Ele tem 2, 3, 4, 5 nódulos na tireoide, às vezes até mais. Olha, a investigação e o risco de malignidade é independente para cada nódulo. Então, se o paciente tiver um nódulo, você vai ter que analisar para responder essa pergunta, se esse nódulo é maligno ou benigno, para esse único nódulo. Mas se o paciente tiver 5 nódulos, 10 nódulos, você vai precisar responder a essa pergunta, você vai ter esse questionamento. Será que o nódulo é maligno? Você vai ter esse questionamento para cada um dos nódulos. E a resposta vai ser individual para cada um deles. Ah, meu Deus, é isso mesmo? É isso mesmo. Você vai ter esse trabalho, sim, se você quiser fazer, né, a conduta mais
adequada para o seu paciente, você vai fazer dessa forma, né? Bom, beleza. Então, vamos lá. E como é que a gente analisa os nódulos tireoidianos para essa suspeita de malignidade no ultrassom? Olha, existem características, né, do nódulo tireoidiano na imagem ultrassonográfica que vão nos ajudar a responder a essa pergunta, se o nódulo é benigno ou se ele é maligno. E aí, essas características, mais recentemente, né, nos últimos anos, a gente tem utilizado uma classificação que engloba essas características que são sabidamente relacionadas a maior risco de malignidade ou menor risco, né? Elas foram englobadas em uma classificação e a gente vem utilizando nos últimos anos essa classificação para nos guiar em termos de responder essa pergunta, né? Se o nódulo é maligno ou não. E que classificação é essa? Então, a gente já passou por várias situações ao longo dos anos aí na medicina, na endocrinologia. E o fato é que hoje, nos dias atuais, a gente vem usando a chamada classificação TIRADS, né? Que foi uma classificação que foi proposta pelo Colégio Americano de Radiologistas, né? E que reúne as características do nódulo tireoidiano para dizer se o nódulo tem suspeita de ser maligno ou se o nódulo pode ser considerado benigno. Beleza? Muito bem. Então, para a gente falar sobre esses aspectos todos, né, que eu comentei, para que você possa receber o exame lá, a ultrassom na sua mão, você poder ler e falar, não, isso aqui, você poder ler o exame e ter a habilidade de concluir, né, o que precisa ser feito para o seu paciente. Então, é o seguinte, eu vou compartilhar minha tela com você para te mostrar como que essa história funciona na prática, né? Como que é isso verdadeiramente ali na prática. Então, peraí que eu vou compartilhar a tela. E aí, eu vou fazer o seguinte, deixa eu só girar aqui. Para quem está me vendo no Instagram também poder ver o que está aqui na tela, beleza? Deixa eu passar para cá. Eita. Deixa eu ver aqui. Assim, beleza. Então, vamos lá, ó. Aqui, o que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar o seguinte, olha, aqui a gente está vendo uma foto, né, de ultrassom da tireoide. Olha, aqui a gente tem o lobo direito, aqui a gente tem o istmo e aqui a gente tem o lobo esquerdo. E daí, o que acontece? Você está vendo aqui, ó, que a tireoide no ultrassom, ela aparece numa tonalidade de cinza, certo? Essa cor cinza aqui, a gente chama isso de ecogenicidade, né? Então, é como os ecos do ultrassom vão repercutir, né? E o aparelho vai ler e vai transformar nessa imagem de cor cinza. E daí, olha, eu representei aqui, esse cinza aqui seria a cor da tireoide normal na imagem ultrassonográfica. E daí um nódulo na tireoide, então uma bolinha, né, uma massa que apareça aqui, em qualquer posição aqui da tireoide, seja no lobo direito, seja no istmo, ou seja no lobo esquerdo, o que vai acontecer? Esse nódulo, ele pode ser de uma tonalidade cinza mais claro do que a tonalidade de cinza da tireoide normal,
E quando isso acontece, é um cinza mais clarinho, mais perto do branco, a gente vai chamar isso de hiperecogenicidade. E, na verdade, sempre que a imagem é mais clara, ela é mais para o branco do que a cor da tireoide normal, isso costuma representar a presença de grande quantidade de coloide. Aqui a gente está vendo só uma ilustração, né, da histologia da tireoide, né? Então a gente está vendo aqui um folículo, ó, vários folículos, né? Vários folículos. E daí, dentro do folículo tireoidiano, a gente tem essa estrutura amorfa, né? Esse conteúdo líquido, chamado de coloide. E quando o nódulo tem mais líquido, ele vai ficar um cinza mais claro. Por outro lado, um nódulo de tireoide que seja muito rico em células, né, que seja muito celular, muito maçudo, vamos chamar assim, ele vai aparecer com uma tonalidade de cinza mais escuro do que o da tireoide normal. Então, que é esse aqui, ó, que eu representei aqui na imagem, né? Um tom mais escuro, a gente chama isso de hipoecogenicidade, né? Então, quando o nódulo é muito rico em células, ele vai ter uma tonalidade cinza mais escura do que da tireoide normal. Beleza. Dito isso, então, um nódulo na tireoide, ele vai ter a característica da ecogenicidade e ele também vai ter a característica da composição dele, né? Porque se ele for um cisto simples, né, quer dizer, só uma fina membrana envolvendo conteúdo líquido, daí o que acontece nesses casos? Nesses casos, o nódulo vai aparecer preto, pretinho assim, não é cinza escuro não, é preto mesmo, né? Uma outra possibilidade é a do nódulo, então esse daqui é o cisto. Esse número 2 aqui é quando a gente tem um cisto que tem um conteúdo sólido no interior, que a gente chama de projeção sólida, também é uma possibilidade para o nódulo. Outra possibilidade é do nódulo ser mais escuro do que a tonalidade cinza da tireoide normal, que eu representei aqui, né? A tonalidade normal, e aqui na bolinha seria a cor do nódulo, né? A cor que na verdade representa a ecogenicidade. Esse aqui é um nódulo puramente sólido. Lembra que eu te falei que o nódulo cinza mais escuro do que a tireoide é porque ele é muito maçudo, né? Ele é rico em células? Pois é. Já aqui, uma outra possibilidade que a gente está ilustrando aqui, ó, é quando o nódulo ele é basicamente sólido, mas no interior dele tem conteúdo líquido, né? Aí a gente fala que é um nódulo sólido com degeneração cística no seu interior. Uma outra possibilidade é o que a gente chama de nódulo complexo. É quando a gente tem parte sólida e parte cística, né, compondo aqui o nódulo. E por fim, a gente também tem a possibilidade do nódulo conter várias degenerações císticas, né? E aí ele parece uma esponja. Então ele é chamado de espongiforme. Então isso aqui são as possibilidades de formato, né, do nódulo tireoidiano. Beleza. Além disso, né, a gente tem, além dessas duas características que seriam, né, como que é a composição do nódulo e a ecogenicidade dele, a gente tem também outras 3 características que vão compor essa classificação que a gente chama de classificação Tierhatz, que é a que a gente tem utilizado hoje como parâmetro, como critério para dizer se um nódulo é benigno ou se o nódulo tem suspeita para malignidade e vai precisar de uma investigação mais aprofundada, né? Então, vamos lá, ó. A classificação Tierhatz vai ter a composição, que a gente estava conversando ainda há pouco, né? Se o nódulo é cístico, se ele é sólido, enfim. A gente dá pontos para isso. A gente tem a ecogenicidade.
Então, o nódulo pode ser hipoecogênico, hiperecogênico, assim por diante, e a gente também dá pontos para isso. E também a gente vai ter o formato do nódulo. Então, se o nódulo é mais largo do que alto ou se ele é mais alto do que largo. A gente também vai ter a questão das margens do nódulo, né? Se ele tem as margens bem definidas ou se ele tem margens irregulares, enfim, a gente também pontua. E, por fim, a quinta característica é a presença de focos ecogênicos. O que é isso? É a presença de calcificações, né? Que podem ser pequenininhas, né? Pontiformes, ou podem ser calcificações maiores, tipo macrocalcificações. E aí, dependendo disso, a gente também vai dar pontos para esse nódulo. Então, pegando essas 5 características, a gente vai pontuar para cada uma delas, né? E aí, com isso, a gente vai chegar na classificação. Então, o nódulo que recebe 0 pontos, quer dizer, não ganhou ponto em nenhuma das características ali, ele é considerado benigno, a gente chama de TIRADS 1. O nódulo que ganhe até 2 pontos, né? Se ganhar 1 ou 2 pontos, ele é TIRADS 2 e ele não tem suspeita para malignidade, ele não precisa de nenhuma investigação complementar. Já quando o nódulo recebe 3 pontos na classificação, aí a gente vai chamar de TIRADS 3. Olha, a partir do TIRADS 3, a gente já vai cogitar de fazer uma investigação mais aprofundada, que no caso aqui do nódulo tireoidiano, a investigação mais aprofundada é a realização da punção aspirativa por agulha fina, chamada PAF, né? E aí, no TIRADS 3, a gente vai fazer a punção do nódulo, a gente vai indicar, quer dizer, olha, existe uma suspeita para malignidade, então eu preciso de um exame complementar a mais, se o nódulo tiver pelo menos 2,5 centímetros. Já quando o nódulo recebe de 4 a 6 pontos na classificação aqui, a gente vai chamar isso de TIRADS 4, e o nódulo vai merecer ser puncionado a partir de 1,5 centímetros. E por fim, se o nódulo tiver de 7 pontos para cima, aí a gente vai considerar altamente suspeito para malignidade e a partir de 1 centímetro a gente já vai indicar a PAF. Bom, beleza. Dito isso, olha só, resumindo aqui a história, né? Deixa eu só voltar aqui. Beleza. Então, resumindo a história, essa classificação requer que você analise 5 características do nódulo, né? Então, a composição, né? Se ele é sólido, se ele é cístico, se ele é, enfim. A ecogenicidade. Então, se é hipoecogênico, hiperecogênico, se ele é um cisto, se ele é, enfim. O formato dele, se ele é mais largo do que alto ou se ele é mais alto do que largo. As margens, né? Se ele tem limites imprecisos, enfim. E, por fim, o quinto parâmetro, que é a presença de focos ecogênicos, ou seja, a presença de calcificações no interior do nódulo. E daí, analisando essas 5 características, você chega em uma classificação TIRADS que vai de 1 a 5. E daí, a partir disso, você vai olhar também para o tamanho do nódulo. Então, se o nódulo for TIRADS 1 ou TIRADS 2, independente do tamanho, você já sabe que esse nódulo não requer investigação complementar, só o ultrassom já te basta para dizer que não há suspeição de malignidade. Porém, se o nódulo for TIRADS 3, 4 ou 5, você olha para o tamanho dele. E aí, no TIRADS 3, a partir de 2,5 centímetros, é necessário complementar a investigação com uma punção, porque já existe alguma suspeição de malignidade. No TIRADS 4, como essa suspeição para malignidade já aumenta um pouco, então, a partir de 1,5 centímetros no maior diâmetro,
o nódulo já vai merecer punção. E, por fim, no TIRAD 5, né, que é aquele que tem pelo menos 7 pontos lá nas características, né, das 5 características que a gente avalia, no TIRAD 5, a partir de 1 centímetro, o nódulo já merece uma punção aspirativa, né, que é a forma de investigação complementar ao ultrassom. E daí, então, o que acontece? Você vai precisar fazer isso para cada um dos nódulos que o paciente tiver. Então, se o paciente tiver um único nódulo, você olha essas 5 características, define o TIRADS dele e olha para o tamanho dele, né? E daí, se o paciente tiver 7 nódulos, é 1 por 1 que você vai nessa. Ah, esse aqui é TIRADS 1, aquele ali é TIRADS 2, esse é TIRADS 1 também. Muitas vezes você encontra isso. Você encontra um laudo de ultrassom que tem múltiplos nódulos, todos vão cair ali em TIRADS 1 ou 2. Nesses casos, nenhum dos nódulos vai merecer nenhuma investigação complementar. Você já se satisfaz com o ultrassom. Fala assim, não, esse ultrassom aqui já me basta para eu considerar que os nódulos, os 7 nódulos que a minha paciente tem, são todos nódulos sem suspeição para malignidade, portanto, não há necessidade de complementar a investigação com punção. Por outro lado, se você tiver nódulos a partir de TIRADS 3, verifique o tamanho, né, o maior diâmetro do nódulo, para ver cada um deles, né, se vai merecer ou não investigação complementar com punção. Né? Punção aspirativa por agulha fina ou PAF, né? Que a gente costuma usar esse termo aí no dia a dia, a gente chama de PAF, que seria a sigla PAAF, né? Seria PAAF, na verdade. Que seria a punção aspirativa por agulha fina. Que daí vai ser o exame que vai, então, esclarecer definitivamente. Então, quando o ultrassom traz uma suspeição, né, para a malignidade, é necessário complementar a investigação com a PAF. Então, uma imagem ultrassonográfica suspeita para malignidade não é indicação de tratamento cirúrgico. Certo? Isso é uma coisa importante também. Tem gente que às vezes, né, nós médicos somos assim, né, um pouco ansiosos. E tem gente que pensa, nossa, olha só esse nódulo no ultrassom. Gente, o TIRADS 5, sabe? Tem 8 características, 8 pontos aqui dentro das características ultrassonográficas, né? Da classificação. Então, assim, meu Deus, é alta suspeição para malignidade. Ok, mas isso só significa que esse nódulo precisa da PAF. Isso não é indicação para tratamento cirúrgico. Aí a gente parte para a punção, porque a PAF ela é um exame que traz uma informação citológica. Então, ela dá um passo além, né, nessa investigação antes de você mandar o paciente para uma intervenção cirúrgica. Então, se a PAF vier suspeita para malignidade, aí sim, né? Aí você vai encaminhar o paciente para a cirurgia. Mas se a PAF mostrar que o nódulo é benigno, apesar desse nódulo ter características ultrassonográficas que são suspeitas, mesmo assim, né, você vai dar o crédito para a PAF. Então, desde que, né, o exame, claro, né, essa é uma máxima aqui na endocrinologia, né, que não me custa nada te relembrar isso, que você precisa confiar, né? Então, assim, desde que o exame tenha sido feito, a punção no caso, né, tenha sido feita em condições confiáveis, né, tenha sido feita em um laboratório confiável, né, de patologia, aí você pode sim e deve, né, dar o crédito à punção. Então, a punção veio como benigna, então você não precisa indicar a cirurgia, né? Quando a suspeição para malignidade é muito grande, ou quando ao longo do segmento, né, se a punção veio
compatível com doença benigna, e no segmento, o ultrassom que você faz 6 a 12 meses depois, aquele nódulo muda as características, né, ultrassonográficas, e ele se torna mais suspeito, ou ele cresce significativamente, daí você pode precisar de uma segunda punção, né, de uma segunda PAF. Porém, o que vai ditar a necessidade da intervenção cirúrgica vai ser esse resultado da PAF, né? E aí você encaminha o paciente para cirurgia de acordo com o resultado da punção e não de acordo com o resultado do ultrassom, tá bom? Outra coisa que é importante dizer é o seguinte, é que quando a gente faz essa análise, né, essa avaliação para indicar ou não uma punção, uma PAF, a gente, na verdade, essa classificação ela leva em consideração 5 critérios. Então, a gente não interpreta o ultrassom só por causa de um critério. Tipo assim, esse nódulo aqui é hipoecogênico, então ele tem que ir para a punção. Ou então, esse nódulo aqui ele tem vascularização central, por isso ele tem que ir para a punção. Ou então, esse nódulo tem calcificações e por isso ele vai para... Não, a gente utiliza o conjunto, né, das características. Tanto é que a classificação Tyrrades, ela veio justamente para trazer uma uniformidade nessa interpretação das características ultrassonográficas. Então, a classificação Tyrrades, ela pegou as 5 características que, a partir dos dados da literatura, se viu que, de fato, influenciam no risco de malignidade. E aí, só para fazer o parêntese aqui, né? Você viu que eu listei as 5, então eu falei composição, ecogenicidade, formato, margens e presença de focos ecogênicos. Eu não falei vascularização. Então, o padrão de vascularização de um nódulo tireoidiano é uma característica que hoje, né, nos dias atuais, não entra como um critério para você indicar ou não a punção. Quer dizer, como não é um parâmetro que traga suspeição para malignidade, não da forma, né, não com o peso necessário para aparecer dentro da classificação. Isso é muito importante porque aqui no Brasil é muito comum o pessoal olhar para a vascularização do nódulo, né? Existem algumas classificações, inclusive, né, para vascularização de nódulo, e que o pessoal usa muito. Mas olha, não faz sentido você olhar para a vascularização do nódulo para pensar se o nódulo tem vascularização central, predominantemente central, isso quer dizer que ele tem maior risco de ser maligno? Hoje a gente sabe que não. Que algumas vezes essa característica vai ser importante, mas o peso dela, né, diante de uma avaliação, ele se tornou pequeno diante das outras características que trazem uma informação mais relevante, mais contundente, que nos leva mais na direção certa, né, de entender se o nódulo é benigno ou suspeito para malignidade. Então, em outras palavras, deixa para trás o que ficou para trás. Vamos deixar as águas que passaram passarem, né? Então, hoje a gente não considera a classificação Tyrrades, ela não coloca, né, a vascularização do nódulo como um critério. E a gente vem adotando a classificação Tyrrades, né, nos últimos anos aí, como o nosso guia para orientação em relação aos nódulos que vão precisar ser puncionados e os que não vão. Então é isso mesmo que você ouviu, foi isso mesmo que eu falei. Deixa as águas passarem. Esquece, né? Deixa de dar o foco, porque o pessoal, inclusive, nem olhava para mais nada, só olhava para isso. A classificação em relação à vascularização, então esse nódulo aqui, meu Deus, ele é suspeito,
porque ele é classificação 5, 4, enfim. Então, esquece isso. Agora, o que a gente usa... E por que a gente faz isso? A gente faz isso porque as 5 características que a classificação Tierds utiliza, elas se demonstraram, não é à toa que são as escolhidas, as eleitas, né? É porque elas realmente demonstraram um impacto mais relevante em termos de definição sobre suspeição de malignidade para o nódulo tireoidiano, beleza? Então, isso significa dizer o seguinte, que daqui para frente, olha, depois, né, dessas explicações aqui, você já sabe, a hora que chegar um paciente com ultrassom de tireoide, você já sabe o que você tem que olhar, como você tem que olhar e o que você tem que fazer de acordo com o resultado. E você também já sabe agora o que você não deve fazer e como você não deve fazer diante de um paciente que chega para você trazendo um ultrassom que mostra nódulos na tireoide. Então, tá vendo como que tudo vai fazendo sentido? E como que tudo isso se aplica na sua prática diária? Pois é. E olha, eu, por fim, quero te dizer que entender isso daqui, de quebra, ainda vai te conduzir passos adiante no caminho para você se tornar especialista. Caso você não tenha tido a oportunidade de fazer residência e você queira se tornar endocrinologista, porque isso é possível sim. Você pode se tornar endocrinologista, mesmo sem ter feito residência, através da submissão à prova de título de especialista em endocrinologia. Mas é claro que só se submeter à prova não vai te tornar especialista. Para você se tornar endocrinologista, você vai precisar ser aprovado nessa prova. E aí, os conhecimentos que você precisa ter é sobre isso que a gente fala aqui. Aqui a gente descomplica a endócrino. Então, descomplica para você atender os seus pacientes melhor na sua prática diária, seja porque você está num caminho e pensa em se tornar endocrinologista, ou seja porque você simplesmente quer atender melhor os pacientes que chegam para você. E a gente sabe que algumas doenças endócrinas, né, as doenças na tireoide, o diabetes, a dislipidemia, a obesidade, né, a síndrome metabólica, são condições extremamente frequentes e que estão no dia a dia do médico generalista, do médico que trabalha com saúde da família, do médico que trabalha no Mais Médicos, enfim, do médico de outras especialidades, né? Então, é isso aí. Aqui é o seguinte, a gente está aqui para isso, para descomplicar a endocrinologia. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com o maior número de colegas possível, tá bom? Se você tem dúvidas, comentários, sugestões, não deixe de postar aqui embaixo. E, por fim, eu quero te dizer que na semana que vem tem mais. Isso porque toda segunda-feira, às 18 horas, a gente tem um encontro marcado por aqui. Então, é isso aí. Esse foi mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Um beijo grande e eu te vejo na próxima.